Nessas próximas quartas-feiras, quando esse culto acontece, nós estamos tendo uma série de mensagens sobre Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. No domingo retrasado, à noite, né, nosso primeiro culto presencial à noite, eu falei sobre Josué 1, de 1 a 9. E enquanto eu lia, o Espírito Santo foi me colocando assim algumas ideias, algumas coisas que me saltaram aos olhos enquanto eu li esse texto, que para mim é um dos textos que eu mais leio na palavra de Deus, Josué 1, de 1 a 9. E Deus falou, faça uma série de mensagens nesse texto. E assim começamos na semana passada, na quarta-feira passada, nós pregamos a primeira mensagem. E hoje vamos voltar ao texto, claro, de Josué capítulo 1, versos 1 a 9. Então abra aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura, livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, capítulo 1, versos de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós vamos meditar hoje e voltar a falar no primeiro verso desse texto. E enquanto estivermos tendo essa série de mensagens, né, eu saltei aos olhos ali umas 11 mensagens, não sei se faremos todas as 11, mas algumas delas sim, com certeza, se Deus permitir. Então, enquanto estivermos falando, nós vamos ler esse texto para a gente aprender mais, né, e até decorar bastante desse texto. Semana passada, nós falamos do verso 1 e hoje vamos voltar a falar no verso 1 de Josué capítulo 1, onde diz lá, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: quando o Senhor fala. Quando o Senhor fala. Nós vimos na semana passada que Moisés, aqui chamado de o servo do Senhor, esse servo do Senhor é um importante título que Moisés recebeu no dia da morte dele. E por isso mesmo, agora Moisés está morto. E Deus vem a Josué, o auxiliar de Moisés, que também recebeu esse título de servo do Senhor, mas também no dia da morte dele, vem Deus e diz para Josué o que ele queria. Deus fala com Josué a sua santa vontade. Deus diz a Josué o que ele queria que o auxiliar de Moisés fizesse. O Senhor fala a Josué e o Senhor escolhe. Deus é maravilhoso, é ou não é? Ele escolhe os momentos bem importantes, às vezes momentos inusitados, para falar
aos seus grandes heróis da Bíblia, e também para nos falar. E o Senhor fala a Josué, o Senhor vem a Josué e fala com ele em Josué 1:1, em um momento tão importante na vida de Josué quanto difícil na vida dele. Veja só, pela primeira vez, diz a Bíblia, o Senhor fala a Josué. Ele não tinha falado antes. E pela primeira vez, o Senhor fala a Josué sobre circunstâncias muito difíceis. Quais eram essas circunstâncias? Primeiro, Moisés morreu. Moisés era o grande líder do povo de Israel e o grande líder de Josué. Josué é apresentado como auxiliar de Moisés. A morte de Moisés, a segunda circunstância difícil, com toda certeza causa um impacto em Josué e também em todo o povo de Israel. O povo tinha em Moisés uma tremenda uma liderança. O povo via, percebia, sentia a presença de Deus, do Senhor, de Yahvé, com Moisés. E agora Moisés é morto. Isso impactou Josué, impactou todo o povo de Israel. E vem a palavra do Senhor a Josué mostrar a urgência, perceba a urgência da obra que o grande general Josué, até então, Josué era o auxiliar de Moisés. Aqui agora ele passa a se transformar ao grande líder do exército, ao grande general. E nós vamos ver, e vimos na semana passada, e vamos vendo ao longo do livro, da narrativa do livro de Josué, que nesse tempo, então, Josué vai sendo transformado também em um servo do Senhor. A palavra do Senhor Josué mostra a urgência da obra que o grande general Josué tinha diante de si. Moisés morreu, mas a luta não acabou. Há muito por fazer, Josué. Há a promessa de entrarem na terra prometida, e essa promessa ainda não se cumpriu. Por isso mesmo, se você olhar no verso 2, está a expressão na Nova Versão Internacional, preparem-se. Essa expressão não deixava a Josué espaço para questionar com Deus, para postergar com Deus. O Senhor estava falando com Josué agora, o novo líder. O Senhor estava lhe falando agora como seria a luta. O Senhor estava falando a Josué que ele tinha que cumprir o que Deus queria. Agora vem uma pergunta: de que maneira Deus falou com Josué? Você sabe, né? O livro de Josué, embora tenha o nome de Josué, não foi escrito por Josué. Não se sabe o autor do livro de Josué, mas conta a história de Josué e da conquista da Terra Prometida. O autor do livro, então, o autor do livro de Josué não faz qualquer esforço para explicar de que maneira Deus falou com Josué. Mas, com uma grande frequência, o autor declara que Deus falava com Josué. Em várias partes do livro de Josué, nós vemos Deus falando com Josué. Aqui, capítulo 1, verso de 1 a 9, capítulo 3, verso 7, capítulo 4, verso 1, em 5, 9, 6, 2, capítulo 8, verso 1, capítulo 10, verso 8, capítulo 11, verso 6, só para citar alguns exemplos. Deus está falando com Josué. E nesse tempo que começou lá no Êxodo e foi até ali ao tempo de Esdras, Neemias, talvez até um pouco mais, Deus também falava por um outro meio que eu acho bem interessante de você saber, se você ainda não sabe, ou de relembrar se você já aprendeu. Algo interessante e importante para aprendermos é que no Velho Testamento, em diferentes ocasiões, nós lemos que Deus falou por meio de um instrumento chamado Urim e Tumim. Vou dar um exemplo aqui de Êxodo, capítulo 28, verso 30. Lá diz: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim,
para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Deuteronômio 33:8 é uma outra passagem que fala sobre o Urim e Tumim. Deuteronômio 33:8 diz: a respeito de Levi disse: o teu Urim, o teu Tumim, pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Outras passagens, em Deuteronômio, em Esdras, Neemias, Samuel, mostram o uso desse modo de Deus falar com o povo através do Urim e o Tumim. Mas o que seria isso, o Urim e o Tumim? Eu não vou me delongar muito, isso é mais por uma curiosidade, para você aprender e saber que também que Deus falava por esse modo. Urim e Tumim eram objetos que faziam parte do equipamento do sumo sacerdote de Israel. Só o sumo sacerdote, o chefe, o principal dos sacerdotes, usava isso. Ele trazia sobre o peito quando ele se apresentava diante do Senhor. E, segundo os estudiosos, a tradução mais aceita e mais perto que se chega dessas duas palavras, Urim e Tumim, seria luz e perfeição. Portanto, por meio do Urim e do Tumim, veja bem, o sumo sacerdote consultava a vontade de Deus. Em que momentos? Nos casos mais difíceis. Mas veja bem, esse processo de se usar o Urim e o Tumim não era usado em casos privados, em casos particulares. Era usado apenas para os interesses, assuntos gerais, para os assuntos públicos. E não existe registro algum que indique que Deus falou alguma vez com Josué por meio do Urim e Tumim. É bem possível que Deus tenha falado com Josué da mesma maneira que Deus falou com Abraão. Por exemplo, lá em Gênesis 12:1. Gênesis 12:1 diz: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, no meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrei. É bem possível que Deus tenha falado com Josué da mesma maneira que ele falou com Jacó. Gênesis 28:13. Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes na terra na qual você está deitado. Mas isso, porém, não responde à pergunta de que maneira Deus falou a Josué. Porém, meu amado, o certo é que ele, o Eterno, o Senhor, o Deus de Israel, falou a Josué, o então auxiliar de Moisés. Apesar de Moisés já ter transmitido previamente a sua autoridade para Josué, Moisés chega lá em Deuteronômio, no final do livro, e fala: Josué, você será o meu sucessor, estou passando para você a liderança do povo de Israel. Isso não foi suficiente para revestir Josué de autoridade. Isso não foi suficiente para revestir Josué de confiança. Isso não foi suficiente para que Josué tomasse conhecimento integral da sua missão. Isso não foi suficiente para que Josué tivesse a visão. Josué 1, verso 1. Agora, é Deus que falava diretamente a Josué para que assumisse o comando do povo de Israel. Disse o Senhor a Josué. Agora sim, quando em Josué 1:1 disse o Senhor a Josué, Josué se estava entendendo, revestindo de autoridade, entendendo e compreendendo a visão, entendendo e vendo que a sua missão agora era dada pelo próprio Senhor. Agora perceba uma coisa, esta fala de Deus, esse falar de Deus a Josué, veio quase que imediatamente após a morte de Moisés, ainda no período de 30 dias de luto que se seguia após a morte de um líder. Deus faz isso
dá logo essa ordem, fala logo a Josué, mesmo logo depois dos 30 dias de luto, porque Deus tinha um interesse muito grande com Josué e com o povo. Porque ali, com Moisés, Deus instaurou o governo que ele queria, o governo teocrático. Deus dirigindo. Deus tinha um interesse muito grande de que essa teocracia, isto é, ele, o próprio Senhor, governando o povo, fosse mantida, porque isso era o melhor para Israel. Então Deus diz a Josué, reveste Josué da sua autoridade, fala porque Josué que ele agora é o próximo líder do povo, para que Josué entendesse que, na verdade, quem dirigia o povo era o próprio Deus. Outra coisa que eu quero que você entenda antes que a gente possa tomar prática para a nossa vida dessa palavra, é que esse verbo traduzido para o nosso português, esse verbo dizer, disse o Senhor a Josué, na língua original no hebraico, tem na sua raiz um significado ainda mais profundo. Quer dizer declarar, ordenar. Nós podemos perfeitamente traduzir Josué 1:1 da seguinte forma: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ordenou o Senhor a Josué, declarou o Senhor a Josué. Estão entendendo? Dizer, muita gente fala e só a pessoa para a qual a gente fala, às vezes não tomou conhecimento, não ligou, não ouviu, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Mas, na verdade, quando Deus fala com Josué, Deus está declarando uma ordem a Josué. Deus está ordenando a Josué. Percebe então que aqui o Senhor, no texto de Josué 1, de 1 a 9, declarou, ordenou a Josué 4 ordens específicas que nós vamos aprendendo e vendo ao longo dessa série de sermões. Primeira ordem, atravessar o Jordão. Segunda ordem, ser forte. Terceira ordem, fazer o povo herdar a terra. E quarta ordem, tomar o cuidado de fazer tudo de acordo com a lei que receber. Uma coisa é totalmente certa sobre Deus falar a Josué. Olha para mim agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção. Deus falou de tal maneira que eliminou qualquer dúvida na mente de Josué em relação a quem estava falando e aquilo que era dito para a sua vida. Quando Deus diz, quando o Senhor diz a Josué, o Senhor estava tirando da mente de Josué qualquer dúvida e estava ordenando para Josué, estava declarando para Josué o que ele, Deus, queria para Josué e para o povo de Israel. Hoje Deus continua falando para nós, não mais por Urim e Tumim. Essa prática se perdeu ainda, talvez, 500 anos antes de Cristo. Não sabe quando se parou. Mas Deus, hoje, continua falando através das Escrituras Sagradas. Deus, hoje, pode muito bem colocar aqui, disse o Senhor a Mozart, disse o Senhor a você, meu amado, através da Bíblia. A Bíblia contém tudo aquilo que nós necessitamos ouvir de Deus quando Ele nos fala. Hoje Deus não usa mais o Urim e Tumim. Hoje Deus não fala mais da mesma forma como falou com Josué, porque hoje nós temos esse maravilhoso livro, esse santo livro, que são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e que tem tudo aquilo que eu e você necessitamos ouvir quando Deus nos fala. E quando Deus nos fala, através da palavra, através da Bíblia, quando Deus nos fala, assim como Josué ouviu e aprendeu do Senhor, nós também devemos ouvir e aprender 5 coisas.
Primeira coisa, quando o Senhor fala, nós devemos cumprir a sua vontade. Está lá no verso 1 do capítulo 1, texto que nós estamos falando. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Nós já aprendemos nesse texto. Josué aqui está sendo comissionado por Deus para uma grande obra. Conquistar a Terra Prometida não era fácil. A Terra Prometida era muito grande. Você vai ver depois que os limites que Deus dá para a conquista são muito maiores até do que Josué conquistou. Era uma obra tremenda, era uma obra que aos olhos do homem era impossível, mas quando Deus fala, mesmo que a ordem para nós possa parecer impossível, mesmo que os limites sejam enormes, nós devemos cumprir a vontade de Deus. E foi o que Josué fez. Josué foi em frente e cumpriu a sua vontade, a vontade do Senhor. Da mesma forma, o que Deus tem falado a você, meu amado, minha amada? O que Deus tem pedido que você faça? O que Deus tem lhe falado para você cumprir? O que Deus tem falado para você como homem, como mulher, como cristão, para que você faça? E mais, o que falta para você cumprir essa vontade divina na sua vida, já que você tem a certeza dela para a sua vida? Perceba, meu amado, quando o Senhor fala, quando o Senhor vem para você e fala através de uma música baseada nas Escrituras, fala através de uma pregação, fala através da sua leitura da Bíblia, fala através da oração, Deus quer que você cumpra a sua vontade, porque você sabe muito bem, a Bíblia ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que falta para você cumprir essa vontade de Deus na sua vida? Segunda coisa que nós devemos ouvir e aprender quando o Senhor fala, é que quando o Senhor fala, nós devemos saber que Deus abrirá as portas para nos honrar. Eu vejo isso quando Deus falou uma segunda vez a Josué no capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7 de Josué diz lá: e o Senhor, veja sempre essa expressão, e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Aqui nesse capítulo 3 de Josué, nós encontramos um que para mim, com certeza para você, seja um dos versos mais abençoadores e desafiadores de toda a Bíblia Sagrada. É o verso 5 de Josué 3. Josué 3:5 diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E logo depois desse verso e do verso 7, aconteceu o primeiro grande milagre na conquista da Terra Prometida. A travessia, o povo atravessou o Rio Jordão, e note bem que o texto fala isso, estava na época da cheia do Rio Jordão, um rio que estava caudaloso, que era praticamente impossível passar, como Deus fez 40 anos antes, quando o povo passou a seco pelo Mar Vermelho. Agora, com Josué na liderança, o povo atravessa o Rio Jordão. Meu amado, Josué ouviu a fala do Senhor para ele e Deus honrou com esse milagre. Imagina o povo chegando de frente do Jordão. Nenhum deles que estavam ali tinham passado pelo Mar Vermelho. Aliás, os que passaram eram novos, talvez nem lembrassem mais, eram crianças, jovens demais, talvez para lembrar daquele momento. Mas, agora, parados em frente ao Jordão cheio, devem ter olhado para Josué. E agora?
será que o Senhor vai fazer com Josué como fez com Moisés? E o Senhor disse a Josué, no verso 7, hoje eu vou começar a exaltar você, Josué, visto todo Israel. Josué ouviu a voz de Deus e atravessou o Jordão. Deus o honrou com esse milagre. Meu amado, quando você também ouvir o que Deus tem para lhe dizer e cumprir com a vontade de Deus, da mesma forma, Deus vai lhe honrar. Porque a vontade do Senhor sempre é e será uma grande honra para nós. Imagine fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é uma honra para todos nós. Sempre estaremos sendo honrados, sempre se abrirão portas para aquele que escuta o que o Senhor fala e cumpre a vontade do Senhor. Mas há uma terceira coisa que nós aprendemos quando ouvimos aquilo que Deus fala. A terceira coisa é, quando o Senhor fala, Ele retira de nós toda a humilhação, toda a vergonha causada pelos outros ou pelas circunstâncias. Quando Deus fala, quando o Senhor fala, Ele retira de nós toda a humilhação, toda a vergonha que as circunstâncias ou os outros podem causar para a gente. Eu vejo isso, e mais uma vez, Deus falando a Josué, agora no verso 9 do capítulo 5. Josué 5:9 diz, então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. O que está acontecendo aqui? A ponto de Deus dizer a Josué que removeu a humilhação. O povo que tinha chegado até este momento, veja só, não havia sido circuncidado até então. Somente os que saíram do Egito tinham sido. Durante os 40 anos de peregrinação, esses homens foram morrendo. E aqui em Gilgal foi o primeiro acampamento de Israel após terem atravessado o Jordão, foi a primeira base de operações, vamos dizer assim, do povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Gilgal ficou marcado como um lugar bom, abençoador, importante na vida do povo de Israel. E aqui em Gilgal, o povo se livra da acusação que sobre eles pesava de haverem negligenciado a ordem da circuncisão. Após este ato, enfim, o povo estava preparado para a vitória. E Deus diz a Josué, olha, estou removendo toda a humilhação que vocês sofreram no Egito. Gilgal ficou sendo um lugar especial para Israel, o lugar onde a humilhação da escravidão e o sofrimento da peregrinação no deserto haviam ficado para trás. Meu amado, me permita fazer aquela perguntinha da famosa série Eu Posso Lhe Perguntar Isso Porque Sou Seu Pastor. A pergunta de hoje é, o que você precisa remover de sua vida para que Deus lhe honre? O que você precisa deixar para trás para que Deus lhe honre? Será uma falta de perdão? Falta de amor? De santificação? Será falta de consagração? Falta de quebrantamento? Será uma falta de comprometimento com esse Deus maravilhoso que te honra e que te fala? Que lhe falta para ouvir o que Deus tem lhe falado? O que lhe falta para ouvir o que Deus tem lhe cobrado para cumprir a sua vontade e você se tornar um grande homem de Deus? Quando o Senhor fala, Ele tira de nós toda humilhação, toda vergonha, todo o nosso passado fica esquecido, mesmo que você tenha negligenciado. Ouça a voz do Senhor, ouça aquilo que o Senhor tem lhe falado. A quarta e penúltima coisa que nós aprendemos, caminhando para o final, quando o Senhor fala, é que quando o Senhor fala, nós devemos saber que a vitória é certa. Mais uma vez, mais um momento no livro de Josué, o Senhor falando a Josué. Capítulo 6, verso 2. Capítulo 6, verso 2, diz lá. Então o Senhor disse, olha a expressão, o Senhor disse. Então o Senhor disse a Josué. Que maravilha, Josué vai aprendendo até morrer
e se tornar servo do Senhor, como vimos na semana passada. E Deus vai a todo instante falando com ele, dizendo as coisas para ele, mostrando o que ele tinha que fazer. Verso 2 do capítulo 6. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Todos nós conhecemos o que está narrado aqui no capítulo 6 e no capítulo 5, o episódio da conquista de Jericó e de como as suas poderosas muralhas ruíram face ao poder de Deus e ao agir do povo. Foi uma vitória triunfante do povo. Foi o segundo milagre de Deus na terra prometida. Mas veja bem, até isso acontecer, Josué e todo o povo tiveram que crer no impossível. Qual era o objetivo ali? Conquistar uma cidade que era a cidade mais antiga do mundo, Jericó. Jericó tinha uma muralha dupla, e essas muralhas duplas eram tão largas que você poderia colocar hoje dois veículos, duas carretas passando uma em cada lado. Era inacessível. Eu fico imaginando o que passou na mente de Josué e do povo, quando Deus falou: olha, a primeira conquista de vocês é Jericó. Vocês têm que ir lá e conquistar Jericó. Eu vou derrubar aquelas muralhas e vocês fazem o resto lá. O segundo milagre de Deus na Terra Prometida foi a conquista de Jericó. Mas até isso acontecer, Josué e todo o povo tiveram que crer no impossível. Como conquistar uma cidade tão bem guardada e fortificada como Jericó? Mas Deus, em 6:2, diz a Josué o seguinte: olha, Josué, a vitória é certa. E isso bastou para que o impossível acontecesse, para que o povo cresce. E o povo circundou e rodou a cidade, e pularam, e gritaram, e vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruíram, e o povo invadiu e conquistou aquela cidade. Quando o Senhor fala, você e eu devemos saber que a vitória é certa. Quando Deus fala a sua vontade para a sua vida, meu irmão, quando Deus fala a sua vontade para a sua vida, minha irmã, é certa também para você a vitória. As muralhas caem, a cidade é conquistada, o inimigo é vencido, não porque tenhamos forças ou porque somos merecedores, mas porque há poder no sangue de Jesus para que o pecado, o erro, o desânimo, a fraqueza, a insensatez, a falta de comprometimento, tudo isso caia por terra, venha a ruínas e a vitória venha. Quinto e último ponto para nós aprendermos quando o Senhor fala. Quando o Senhor fala, nós não devemos ter medo. Quando o Senhor fala, nós não devemos ter medo. Eu quero rapidamente, para a gente terminar, ler 3 versos de Josué para a gente aprender isso. Primeiro está capítulo 8, verso 1. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Eu aprendo que quando Deus fala, vencemos mesmo se sofremos derrotas anteriores, como foi na cidade de Ai por causa de Acã. Deus falou para não tomar despojo de Jericó, e Acã tomou o despojo da cidade de Jericó, e com isso, quando o povo foi com toda a força à cidade de Ai, por causa de um, o povo pagou. A derrota foi esmagadora. Ai era uma cidade muito menor do que Jericó, menos fortificada. O povo já deve ter ido com aquele afã: se Jericó caiu, então vai cair mais fácil ainda. E tomaram uma grande derrota. Mas depois que o pecado foi sanado, tiraram Acã do meio, Deus fala para Josué: não tenha medo, não se desanime, leva o exército e avança contra Ai. Quando o Senhor fala, não devemos ter medo, mesmo se sofrermos derrotas anteriores, porque Deus está falando para a gente ir. Segunda coisa, para nós não termos medo, no segundo episódio, eu vejo no capítulo 10, verso 8 de Josué. Josué 10, verso 8 diz: e disse, mais uma vez, veja, disse o Senhor
a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá o quê? Resistir a você. Você já reparou para ler o que tem aqui no capítulo 10 de Josué? Deus faz um grande milagre, um milagre que é impossível para a física, é impossível para a astronomia, mas foi Deus que criou a astronomia, foi Deus que criou a física. Deus faz o grande milagre de quê? De parar o sol, para que Israel fosse vitorioso. Está aqui, ó, versos 13 e 14. Vou ler para você. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingasse os seus inimigos, como está escrito no livro de Jassá. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs. Nunca antes, nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Meu amado, quando o Senhor fala, não devemos ter medo, porque nós vencemos, pois o Senhor fará maravilhas. Essa é a segunda coisa que eu aprendo, que não devemos ter medo. Quando o Senhor fala, o Senhor fará maravilhas. Se Deus está falando para você seguir em frente, para você não ter medo do Covid, para você, claro, você tem que fazer a sua parte, para você não ter medo da sua vida, para não ter medo do amanhã, para não ter medo de dormir, não ter medo da noite, não ter medo de acordar, não ter medo de enfrentar o dia a dia, é porque Deus está falando: não tenha medo, porque eu farei maravilhas, como ele fez com o povo de Israel. E em terceiro, finalmente, Deus fala: não devemos ter medo. Eu vejo no verso 6 do capítulo 11. Verso 6 do capítulo 11 tem uma lição preciosa. Acompanhe comigo. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Quando Deus fala, nós vencemos, mesmo se tudo parecer contra nós e maior do que nós. Aqui no capítulo 11, os reis do norte fizeram uma grande aliança. Os reis do norte viram que Josué conquistou as cidades do sul, destruiu as cidades do sul, e eles se reuniram e fizeram um exército tão numeroso, diz aqui o texto, que eles fizeram um exército tão numeroso como a areia da praia. Imagine você com homens ali e saber que vai enfrentar um exército tão grande, tão poderoso como a areia da praia. E o que Deus diz para Josué: Josué, não tenha medo. Vocês sairão vitoriosos. Saíram. Depois você leia todo o capítulo 11 de Josué e você vai ver que o povo destruiu, derrotou com a ajuda do Senhor, com a liderança de Josué, todos esses exércitos que eram maiores do que a areia da praia. Quando Deus fala para você não ter medo, você vai vencer, mesmo que tudo pareça ser contra você ou maior que você. Quero concluir dizendo o seguinte: Josué, não menos do que Moisés, recebe as suas ordens diretamente de Deus, quando o Senhor fala com ele. Isso significa que em todos os casos, em todo o tempo, em todo momento, o verdadeiro líder de Israel não foi Moisés e nem Josué. O verdadeiro líder de Israel é o Senhor. Meu amado, minha amada, o verdadeiro líder da sua vida tem que ser o Senhor. O verdadeiro líder de sua vida tem que ser Deus, porque quando Deus fala para nós, nós entendemos e realizamos que Ele é o verdadeiro líder de nossas vidas. E com certeza, como Josué, primeiro, nós cumprimos a vontade de Deus. Segundo, nós seremos honrados por Deus. Em terceiro, toda a humilhação e vergonha serão tiradas de nós por Deus. Em quarto, a vitória certa dada por Deus. E finalmente, em quinto, todo medo que parece em nossa vida é tirado por Deus. Quero terminar contando um relato de Guilherme Carey, você conhece bem, foi um grande missionário, foi considerado o pai do movimento moderno de missões. Guilherme Carey era um simples sapateiro em Londres, mas tinha um propósito de vida que o levou a ser um dos maiores vultos da história do cristianismo.
e um dos maiores missionários de todos os tempos. O lema de Guilherme Carey era: espere grandes coisas de Deus, realize grandes coisas para Deus. Guilherme Carey entendia que o Senhor Deus, sendo tão majestoso, tão poderoso, não poderia ter uma mentalidade pequena, tacanha, mas teria sempre grandes projetos que quer executar junto comigo, junto com você, junto com os seus filhos. Deixe Deus falar de seus grandes projetos para você, pois quando Deus fala, grandes coisas acontecerão na sua vida. Que Jesus te abençoe ricamente. Amém?